Por que compreender isso vai te ajudar a melhorar, a evoluir, a transformar, a fazer mudanças no nosso jeito de se relacionar, né? Uhum. Então, a importância é compreendendo a estrutura que nós temos aqui, que foi o tema semana passada. Eu compreendo que a outra pessoa também tem uma estrutura. E como que nós dois funcionamos no mundo, a partir desse modus operandi, né, a gente se comunica. E aí nós podemos observar que estímulos eu estou enviando para o meu aluno nas interações das aulas, que estímulos eu estou enviando para o meu filho, para minha filha, que estímulos eles estão me enviando. E se eu tenho essa compreensão, como que eu posso responder? Isso. E na medida, e isso tem uma importância assim cirúrgica na possibilidade de transformação pessoal. Verdade, né? Total. E aí a gente traz à tona, né, aqui nesse momento, os aliados da boa comunicação. Isso. Oi, pessoal, mais um encontro de aquecimento para o webinário da Okeidade, que vai acontecer dia 10/6, às 20 horas. Hoje a gente vai falar sobre os aliados da comunicação humana. Tem uma maneira que a gente vai mostrar para vocês hoje que ela é extremamente funcional, que é isso que a gente quer promover aqui para vocês, né? Então, hoje a gente vai falar de como a comunicação se dá, quais os tipos de comunicação, né? E como entender a comunicação transforma relacionamentos disfuncionais em funcionais com os nossos filhos e com os nossos alunos. Não é algo complexo e que a gente vai precisar aprender grandes técnicas. Não. Usando essa abordagem que nós temos apresentado aqui, né, Ju? Como que se torna mais palatável e mais possível compreender o seu próprio estilo de se comunicar, compreender o estilo da outra pessoa também, e que intervenções a gente pode fazer para que essa comunicação seja saudável, produtiva, né? Que a gente atinja os nossos objetivos quando iniciamos a comunicação, utilizando essa abordagem, né? Uhum. Quando eu me deparei com esse jeito da comunicação, como ela se dá, a gente começa a perceber como a gente tem falhas na comunicação que a gente não percebia, né? Porque a comunicação tem ruídos. Quando a comunicação fica disfuncional e o resultado dela é muito ruim, e as relações ficam disfuncionais, improdutivas e até muitas vezes tóxicas pela comunicação, né? Como isso a gente está falando de uma maneira simples, e é simples mesmo, e o simples também, na hora que a gente se depara com isso, a gente fala, nossa, gente, mas se eu soubesse disso, eu me lembro, há mais de 20 anos atrás, quando eu me deparei com... Faz tempo, né? Você tem até mais que eu essa estrada. Uns 30 e poucos. Pois é. E eu falei, gente, mas isso aqui a gente tinha que ter aprendido quando era criança, né? Assim, porque isso aqui é maravilhoso. Como que pode uma linguagem direta, de fácil acesso, de fácil entendimento, fazer assim, parece que acendeu uma luz, assim, falei, meu Deus, mas era isso que eu queria saber, ninguém nunca tinha me contado. Eu me lembro, assim, de ter tido essa surpresa, sabe? Foi muito bom. Isso tem muito mais de 20 anos e eu nunca mais esqueci isso. E nós gostamos, né, Ju, de ter o cuidado de esclarecer que isso aqui não é uma panaceia, que é um remédio que cura tudo, né?
mas sim uma abordagem potente e que a compreensão realmente é transformadora, né? Porque a gente pode aplicar no dia a dia de uma maneira simples e muito prática e objetiva, né? Exatamente. Então vamos lá. Como se dão as comunicações? Como elas acontecem? A gente vai usar o nosso amigo Flipchart, né, Marília? Que nos auxilia Sim, aí para. eu vou dar prioridade ao palco, no palco, ao flip, né? Ok. Então, aqui nesse jargão teórico que a gente usa, nós falamos da comunicação como processos, e que os processos de comunicação, eles se dão por meio do estudo de um conceito chamado análise das transações. Então, o que significa uma transação? Né? É muito semelhante a uma transação comercial, uma transação bancária, que é o envio de uma informação, de um estímulo, e o retorno do que esse estímulo produziu na transação bancária, por exemplo, o retorno para a gente. Antigamente, a gente ia no caixa e fazia uma transação utilizando um formulário que fazia o depósito, e a gente recebia nesse papel um comprovante. A resposta foi isso. Hoje, a gente envia o Pix pelo Pix, e aí a gente recebe de volta a confirmação de que essa transação aconteceu, né? E pensando muito nesses processos e também na cibernética, que Eric Berne trouxe isso para a relação humana, que é como que eu envio um estímulo para as pessoas a partir dos meus estados do ego, esse estímulo chegou e eu recebo de volta uma resposta. E como que, assim como acontece quando a internet, a conexão não está boa, ou que tem algum erro no número, na chave do Pix, ou algum erro no número da conta do dígito e tal, que aparece um erro dessa transação. Então, aqui quando acontece algum ruído importante, significativo, pode acontecer erro no processamento dessa mensagem e da finalização desse processo de comunicação. Então, utilizando aqui o conceito dos estados do ego, nós temos aqui o bom e velho PAC da Marília. E aqui do lado temos o PAC da Juliana. Aqui, minha parceira de várias instâncias da vida, de estudo, de trabalho, de orientanda, de amigas, e aí vai. Então, nessa situação que eu vou dar o exemplo aqui, é assim, eu como meu adulto, eu quero uma informação e eu envio um estímulo do meu estado do ego adulto para o estado do ego adulto da Ju. E pergunto, Ju, temos gravação hoje? Aí a Ju... Sim, nós temos. Pronto, ela me responde 8 horas. Pronto. Ela me emite uma resposta adulta. Eu queria uma informação,
Eu solicitei essa informação enviando um estímulo com uma pergunta e ela me devolveu, né? Esse tipo de comunicação aqui nesse modelo teórico é chamada de complementar. Complementar porque o estado do ego que eu estimulei, ele complementa a comunicação, respondendo para mim com o mesmo estado do ego estimulado e para o mesmo estado do ego que enviou o estímulo. Né? Um outro, aí temos diversos modelos de comunicação complementar. Minha filha pode chegar para mim e dizer assim: ai, mamãe, tô tão cansada, faz um lanchinho para mim, enquanto eu vou aqui trocando de roupa e tomando banho. Então, ela envia um estímulo para o meu estado do ego pai, me solicitando um cuidado, que eu atenda uma necessidade dela, porque ela está cansada. Aí eu emito uma resposta para ela dizendo: tá bem, minha filha, pode deixar, eu faço o lanche para você, né? Pode ir tomar banho, trocar de roupa e tal, que eu faço o lanchinho. Quando você sair do banho, tá o lanchinho aqui na mesa para você. Pronto, aí eu emito uma resposta. Ela estimulou um cuidado de mim, do meu estado do ego pai. Eu respondo para ela oferecendo que sim, eu faço cuidado para o estado do ego criança, que foi de onde veio o estímulo. Então, aqui, só lembrando, né, estão as nossas necessidades, nossos sentimentos, nossos desejos, as coisas que nós precisamos para atender o nosso mundo interno, as questões relacionadas à necessidade. Neste momento, ela me comunica que está muito cansada e que precisa de algo, né? Vamos pensar aqui. Professor, eu não entendi esse conteúdo, eu estou precisando de ajuda. Tá certo, fulano, pode deixar que eu te ajudo. Marca um horário lá no plantão de dúvidas que eu vou te ajudar. Né? Aqui do adulto pode ser... professor... Então, teremos prova, dia tal, horário tal. Isso. Né? Quando será a prova de matemática? No dia tal, no horário tal, e os alunos que precisarem tirar alguma dúvida ainda do conteúdo, estarei, ou o professor de plantão estará no dia tal, horário tal, para atendê-los. Então, informação adulta, tá? E a gente precisa também estar atento que muitas vezes a mesma frase ela vai depender do meu tom de voz, da postura, né? De dados, talvez, às vezes históricos e tal, para que eu defina se ela vem do adulto, se ela vem da criança, se ela vem do pai. Né? Então, por exemplo, você já comprou o relógio para você chegar nos horários? Ninguém usa relógio, né? As pessoas usam o celular, mas tudo bem, vamos. Ninguém, assim, de filho e aluno. Aí eu posso dizer sim, já comprei. Ou eu posso fazer essa pergunta assim: você já comprou o relógio? Aí eu respondo: claro que comprei. Né? Ou sim, já comprei. Com a mão assim na cintura, bem provocativa, né? Então, eu posso enviar o estímulo do meu estado do ego pai, cobrando
exigindo, pressionando, e que vai provocar ou uma submissão na outra pessoa, ou uma rebeldia, como a gente falou na conversa da semana passada, né, Ju? Porque aqui, nessa criança, né, no modus operandi dela, ela pode operar ou na rebeldia ou numa submissão, numa adaptação submissa. Né? Um outro tipo de comunicação complementar pode acontecer entre criança e criança, que é assim: Ju, tô precisando muito... Não. Quero muito bater papo. Vamos amanhã marcar um horário? Cada uma com um cálice de vinho e a gente bate papo tomando um vinho e comendo pipocas? Eu estimulo a criança da Ju a fazer um programa divertido, que é falar abobrinha ou, né, jogar conversa fora, tomando um vinho, que nós duas gostamos. Né? E com pipoca é para ser meio irreverente, porque pode ser com queijo brie também, né, Ju? E a Ju responde: nossa, Marília, é claro! É claro, que horas mesmo que a gente começa? Oba, Marília, vamos lá, né? Então, aqui é criança. Um outro tipo é a partir das duas estruturas parentais, que são pai e pai. Eu posso dizer assim para a própria Juliana: nossa, Ju, eu ando tão preocupada com os adolescentes, porque eles são tão exigidos, né? Tanta exigência para poder entrar na universidade, as provas são tão difíceis, e eu realmente me preocupo, porque assim, onde que vai parar esse nível de cobrança? É uma atenção parental que eu comunico para a Juliana e ela me responde: Marília, é verdade. Você sabe que disso aí que você está falando, eu também me preocupo tanto, porque assim, quando eu atendo os adolescentes ou quando eu vou às escolas, eu vejo o sofrimento deles e realmente eu fico também muito atenta a esse problema. Né? Então, é de uma maneira saudável e produtiva que nós estamos aqui tendo um bate-papo parental, falando de preocupações, de questões que estão presentes nesse mundo atual, de como que a gente pode lidar com elas e tal. Ao mesmo tempo, eu vou começar aqui por esse tipo de comunicação e vou falar de todos os outros de novo. Essa comunicação pode ser bem negativa. Eu posso dizer assim: ai, Juliana, eu vou te falar, viu? Esses adolescentes, esses jovens estão perdidos pra caramba, sabe? Eles só querem reclamar das coisas, eles só querem saber da vida fácil, da vida mansa, sabe? Assim, nossa, demais, sabe? Não atendem celular quando a gente liga, não responde as nossas mensagens, olha, difícil demais, difícil demais. Quando eu era jovem, a gente dava o exemplo assim: esses jovens de hoje estão tudo perdido, só querem saber de droga, sexo e rock and roll. Aí a outra pessoa responde: nossa, isso mesmo, lá em casa é a mesma coisa, sabe? Não adianta a gente... Estão perdidos, né? Geração perdida. Geração perdida. Então, hoje tem uma conotação diferente. A Juliana pode dizer: nossa, Marília, é verdade. Eu não sei o que vai ser o destino das minhas filhas quando elas forem adolescentes. Porque se hoje já está assim, imagina quando chegar a vez delas. Então, que são discussões que falam de preconceitos, de preceitos parentais, porque assim... Eu não conheço nenhum estudo que mostrava, da minha época, que os jovens só queriam sexo, drogas e rock and roll. Hoje,
a gente também não tem nenhum estudo que comprove que por conta do estilo de vida que nós temos hoje, que os jovens estejam perdidos. Eles podem até estar perdidos, mas por outro arrazoado e talvez, né, o que é estar perdido, né? Precisamos também definir operacionalmente e a partir de qual conceito, de qual ponto de vista nós estamos falando perdidos, né? Aqui de pai para criança e criança para pai, a minha filha pode chegar muito cansada e ela não terminou a aula de montar a aula que ela precisa para amanhã cedo. E ela vira para mim e fala: mãe, eu sei que você conhece muito de didática e tal, você pode fazer aula para mim? Ou ela escolheu dar uma aula de inglês falando sobre análise transacional em inglês, explicando, né, do tipo assim, o tema de hoje da nossa aula será o desenvolvimento da personalidade. Então, nada melhor do que a mãe dela para fazer essa aula para ela. Eu falo: ai, minha filha, eu sei que você está muito cansada, que você está exausta, morro de pena disso. Pode deixar, eu faço a aula para você e se precisar, eu ainda faço um resuminho para você deixar aqui do lado. E assim, pode deixar que até já deixo em inglês. Pode ter ali uns erros e tal, mas aí como você no inglês, você é boa, você é professora. Então, assim, ela me pede para fazer algo que não está adequado, que não tá, né? Eu tô hoje na vibe da ética, tá, Ju? Eu tô acabando de montar uma aula de ética, porque eu vou facilitar na pós-graduação de análise transacional amanhã. Então eu tô assim, a ética tá aqui em cada palavrinha que eu penso. Então, que não é ético, que não é saudável para ela, porque eu estou fazendo as coisas para ela, como que ela está estruturando o tempo dela, para ela conseguir fazer ou não as coisas, que ela fique encalacrada, né? E isso chama-se salvação, que é uma estrutura parental que, ao invés de ajudar efetivamente, de propor uma ajuda saudável, que também estimula a participação, que contribui, que estimula a participação da outra pessoa, eu vou lá e faço para ela. Tudo. É a conhecida superproteção também, né, Marília? É importante dizer. Isso, a gente pode chamar assim também, né? Eu digo: ai, professor, não consegui terminar o relatório sobre o livro tal que tinha que ler, né? Eu posso. Vamos considerar que isso aqui já é a 5ª vez. Estou bem exagerando para ser didática. Você pode me dar mais um prazo? Claro, não se preocupa não, tá tudo ótimo, pode deixar. Né? Então é assim, muito provavelmente, se esse tipo de comunicação continua acontecendo, ela vai estimular um tipo de relacionamento, de dependência ou de codependência, né? Que vai ser disfuncional, que é o que nós chamamos aqui de disfuncionalidade ou não saudável, né, Ju? E é claro, gente, que isso aconteceu uma outra vez, não é. Não podemos dizer que já está estabilizada ou estabelecida, melhor dizendo, esse tipo de relacionamento. Mas quando eu não interrompo, que aí a gente vai aprender já, né? A gente fala o que não está funcionando bem, mas a gente também oferece a fórmula, né, Ju, de solução. Quando a gente não intervém de uma maneira a estimular a participação da outra pessoa, mesmo que nós
possamos ajudar, esse comportamento vai se perpetuando, que vai construindo um estilo de relacionamento e que vai tocando vida fora, e aí né, é aquela provocação que a gente gosta de fazer, né, Juliana, que é assim, né? Você já se deu conta que você estava repetindo uma coisa, ou um comportamento, ou vivendo uma situação repetitiva, e que você fala, nossa, de novo, né? E aqui isso daqui é uma das razões, é um dos motivos pelos quais a gente fica reproduzindo alguma coisa. Porque a gente vai fazendo esse tipo de comunicação, esse tipo de transação, né? E quando a gente percebe, esse tipo de relacionamento já está encrudecido, já está enrijecido e arraigado no nosso estilo de viver, né, Ju? Aqui pela criança, eu posso dizer assim, ai, Ju, eu descobri que o fulano deixou a senha lá no sei lá o que, no Amazon Prime, e a gente pode entrar lá e se esbaldar, não precisa nem dizer nada. Aí a Ju fala, oba, vamos fazer isso mesmo, vamos nos dar bem, e tararau, porque assim, né, a gente economiza de fazer uma assinatura e não sei o quê. Um exemplo muito comum, né? Ah, vamos comprar aquele aparelhinho que eu ligo aqui em casa e aí eu consigo acessar a internet aí, e aí eu posso ver todos os canais, que se eu for fazer assinatura vai ficar caríssimo. E aí eu falo, opa, vamos lá, sabe, esses caras ganham dinheiro demais e não sei o quê, e vamos fazer isso mesmo, né? Então aqui é tipo assim, vamos dar o golpe? Oba, vamos sim, porque essas pessoas merecem. Isso. Né? Então, justificando que isso é uma coisa boa, né? Porque eles estão ganhando muito dinheiro e a gente faz achando que é o certo. Enfim. Né? Ao invés de fazer isso pelas vias éticas. Éticas, não precisa de muita outra coisa, né, Ju? Éticas. Ou legais, né? As vias legais, enfim. Legais, exatamente. E é importante a gente dizer, Marília, que essa regrinha da comunicação complementar, ela vai durando aí, né? O emissor, quem fala, e vai receber lá, o receptor vai receber, então é um bate-bola, uma conversa que pode durar assim, né? Até se esgotar o assunto, né? Isso, bem lembrado, Ju, obrigada. Então, essa comunicação se chama complementar. E aí nós temos aqui a primeira regra da comunicação, que foi isso que a Ju acabou de falar. A primeira regra da comunicação é o seguinte, ela nos conta o seguinte, enquanto estivermos nos comunicando com esse estilo de comunicação complementar, a comunicação vai perdurar enquanto houver assunto, tema sobre aquilo, né? Ou atingir o objetivo. Se eu precisava ali saber com a Juliana uma informação de que se você fez isso ou não, né, Ju? E aí você me dá a informação, meu objetivo foi atingido, às vezes eu não preciso falar mais do que 3 ou 4 frases. Sim. Né? Se o meu objetivo, quando é atingido, mas gera um outro objetivo, eu continuo me comunicando ainda pelo adulto. Né? Enquanto aquele tema estiver
importante, né? Ela vai continuar também a comunicação. Vamos parar a hora que esgotar o assunto, que o tema for esgotado. Então, a transação complementar inaugura a primeira regra da comunicação. E aí, nós temos o outro tipo de comunicação que se chama cruzada. Porque pode acontecer o seguinte: estou aqui conversando com a Ju e eu, de novo, estimulo o adulto da Ju e pergunto: Ju, você preparou o material para a conversa da live de hoje? Aí, eu estimulei o adulto. Aí, por algum motivo, por alguma razão, ou a Ju já está de saco cheio de eu ficar perguntando a primeira coisa para ela e ela estoura, ou ela está cansada, aí ela vira e fala assim: por que você não prepara, ao invés de ficar enchendo meu saco? Então, se eu estimulei o adulto, mas ela me responde com a criança, né? Fica claro. Cruzou. Então, o estado do ego que foi estimulado não foi aquele que respondeu. Né? E aí, por que será? Vários motivos podem acontecer, né? Ela pode ter uma criança mais energizada. Ju, tô te usando aqui como cobaia, tá? Como... Tranquilo. Porque isso aqui é só uma suposição. Mais estimulada, mais cheia de energia, isso, energizada. Ou, por mais que ela não tenha, por alguma razão, ela deixou acumular pressões minhas, sobrecarga, pedidos e não sei o quê, e aí ela responde assim. Isso, né? De um jeito estourado, né? Impulsivo. De um jeito estourado. E aí, o que pode ir acontecendo, né? Ela responde: não, como assim que eu tinha que fazer alguma coisa? Eu já fiz isso, isso, isso e isso. Só que eu não estou perguntando o que ela já fez. Eu estou perguntando se ela preparou uma coisa específica que a gente havia combinado, né? E quando ela responde sim, isso também me pega. Aí eu começo: mas que foi isso, Juliana? Qual é a sua? Tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou o quê? Tô pensando que você é uma folgada. Aí eu digo: mas como assim? Eu já fiz um monte de coisas para você e você não reconhece. Então... Aí se instaurou aí uma briga, né, eterna. Então, o que a segunda regra... Um conflito. O que a segunda regra da comunicação nos conta? Que quando a comunicação se cruza, muda de tema ou se encerra. Porque eu poderia estar plena, como dizem os jovens, e virar e pensar assim: piração da Ju, ou a Ju tá sobrecarregada e tal, então depois eu converso com ela, até para ver o que eu tô fazendo do ponto de vista dela, para ela tá se sentindo assim. Porque esse seria o melhor dos mundos das pessoas que a gente brinca, né? Que às vezes eles falam na terapia terapeutizadas, e que ao invés de explodir de volta, isso, segura aqui a onda e então esgotou, encerrou a conversa. Pronto. A comunicação se encerrou. Ou mudou de tema.
de a informação que eu pedi para Ju virou para você tá me explorando, você acha que eu tenho que fazer tudo, daí eu já falo para ela o que ela tá pensando que é. Daqui a pouquinho nós estamos falando dos parentes próximos, né? Cada uma falando algo. De uma maneira não agradável, né? Bem chulo, enfim. Aí já mudou. Ou sua filha dá, né? Sua sei lá o quê, E o que né? a gente fala começou a escalar, né, Marília, a agressividade, assim. Muitas vezes começa verbalmente, e já é ruim, e aí começa, aí a intensidade aumenta, daqui a pouco pode sair no tapa, e é uma escalada, né? É uma escalada, é uma escalada. escalada. Então, vai mudando o tema, mudando, então pode ser assim. Meu filho, você arrumou o quarto que eu te pedi? Uma pergunta. Que desta vez foi bem adulta. Pode ser que o filho já tá pelas tampas com a chatice da mãe, com o aluguel, com a apagação de sapo, com a pegação no pé, todas essas coisas. Aí ele diz assim, mãe, mas você é um saco mesmo. Você não me dá um pingo de sossego. Eu tô aqui, sabe, na minha e tal, vou arrumar, mas você não espera eu arrumar. Já tem uns 3 dias ou semanas. Que a mãe pede. Que a mãe pede, né? E aí começa isso. Diz assim, lá vai você, mãe, né? Que me perseguiu. Mãe, de novo. Ai, mãe, me deixa aqui de novo. Me deixa em paz. Né? Lá vai você de novo com essa conversa. Não é possível. E aí, a mãe, se ela tiver feito o curso com a gente e já aprendido as estratégias de comunicação, ela pode, né? Ela pode não responder, ela pode cruzar de novo de um modo positivo, né? Porque o que ele esperava é que ela respondesse de pai para criança, enquadrando ele. Xingando, brigando. Então assim, você não me ajuda em nada. Não, aqui seria em criança. Você só faz tudo errado. Você não obedece às coisas que eu falo. Folgado. Tudo na mão, mimado, né? Quem foi que mimou, né, Ju? Basicamente. E aí, então, porque se ela responde aqui, mudou o tema, mudou o tipo de comunicação, ficou complementar disfuncional, né? Ela pode entender cruzada. Não, porque se ela responde de pai para criança... Sim, verdade. Mas o estímulo não pode ser do adulto. Exato. Agora, se ela responde com o adulto, ela cruza de novo. Cruza porque o que ia acontecer era isso aqui. Sim. Né? Ou ela pode responder também aqui, que é cruzando, e dizendo, olha... Ou com o adulto mesmo, olha, eu não vou conversar com você agora, e eu tô te informando que eu não permito que você fale assim comigo. Eu te fiz uma pergunta respeitosa, depois a gente conversa. Ou ela já pode ir direto. Escuta, o que está acontecendo que eu te faço uma pergunta de algo que você combinou comigo e você me responde assim. Porque você pode... Porque o filho, inclusive, pode se dar conta de que a mãe é xarope mesmo, que ela está enchendo o saco. Mas naquele momento, a mãe só pediu uma informação e ela nem ia entrar em outras coisas. Mas se ele acha que é assim, ele pode chegar e dizer, mãe, você me pressiona.
assim eu não consigo fazer as coisas. Você não espera eu começar a fazer e já começa a pressionar. Que Uhum. aí sai da disfuncionalidade, né, Juliana? E vai para uma comunicação funcional. Mas o que a experiência mostra? Que normalmente a comunicação cruzada começa de uma forma disfuncional, evolui, escala para um bate-boca, escala para uma gritaria, vai escalando para xingamentos e tal, e podendo chegar à agressão física. Sim, Né? escalou. A gente chama de escalar. Uhum. E aqui, como eu já falei, nós temos a segunda regra. Ou se encerra, ou vai mudando de assunto e muda de novo, e muda de novo. Chega um ponto que a gente não sabe mais como é que foi que a coisa começou. Né? Às vezes, o adolescente chega na terapia, né, Juliana? Ai, briguei, quebrei o pau com meu pai ou com a minha mãe. E aí a gente começa a perguntar, né, e fala, sim, mas o que aconteceu? Como é que isso tudo começou? Ai, Marília, você sabe que eu nem sei? Deixa eu aqui tentar lembrar. Porque, assim, como começou, eu já nem sei mais. Eu sei que a gente começou e aí foi indo. Daí a pouco a gente estava lá e eu falei falei montes, e minha mãe também mais um monte de coisas. E aí nem se lembra mais o que foi. Iniciou. Uhum. Eu só queria colocar um exemplo que eu acho muito legal, até eu falei num vídeo para trás aí, quem acompanha a gente possivelmente já viu, quem não viu, aconselho, né? Dou a dica de ver, que é muito legal, de um exemplo de um professor que estava na sala e ele pede, fala, gente, vocês estão hoje tem pouca gente, então eu vou pedir para vocês chegarem para frente, para vocês poderem assistir melhor o slide que eu vou passar aqui. E uma aluna responde. Então, olha só, essa informação, ele faz um pedido para a turma de uma maneira adulta. Se eu estiver errado, me corrija aí, Marília. Sim. E aí ele fala, gente, então eu vou pedir para vocês chegarem mais para frente, que vocês vão conseguir ver o slide melhor. E aí uma aluna fala assim, não, eu não vou, você não manda em mim. Então, nesse momento, houve uma comunicação que se cruzou, né? Porque ele dá um estímulo no adulto, vou pegar o seu desenho aí, e aí a aluna se sente por algum motivo. Ela devia estar passando por alguma coisa e tal, porque quando você falava do exemplo, até que a gente estava junto nesse exemplo, pode ser que eu estou muito cansada, ou que você me pediu muitas coisas, mas pode ser que não tenha a ver com a pessoa, né, Marília? E muitas vezes acontece. Nada a ver. Então, ele responde, não, eu não vou, você não manda em mim. Então, essa aluna podia estar até na casa dela, né, com saco cheio dos pais, porque o professor faz um pouco o papel da autoridade, que tem a ver com os pais, tem, né, tudo a ver até, mas é uma autoridade dentro da escola, e ela responde, não, eu não vou, você não manda em mim. Né? E aí, nesse momento, a resposta dela de criança para pai teve uma comunicação cruzada. E ele responde de uma maneira muito que eu lembrei agora quando você estava falando. Ele nem fez o curso com a gente, mas ele já tem essa sacada, olha que delícia, né? E possivelmente vai ver esse vídeo e vai acrescentar nessa comunicação. No repertório. No repertório, vai potencializar, ou enfim. Ele fala, é verdade, eu não mando em você, você pode ficar aí então. Né? Não é isso que eu quis dizer para você, mas você pode ficar à vontade. Então, ele podia ter respondido, né, olho por olho, dente por dente, toma lá, dá cá, e ele, com uma maneira cortês, enfim, educada, fala, realmente, eu não mando em você, você fique à vontade. E aí, não, a conversa se encerra. Então, eu quis mostrar isso, porque, assim, às vezes o bate-boca dentro da sala de aula, o professor também pega essa provocação e começa a ter bate-boca com o aluno. Que é o contrário também, o aluno com o professor com o aluno. E que isso, no fim, é ruim para todo mundo, né? É um desgaste muito grande. Sim. Então, e a gente costuma dizer, né, Ju, assim, para a pessoa começar a internalizar,
pensando nisso que você falou, que às vezes não tem nada a ver comigo, né? Então, eu tô indo para morder a isca e começar essa confusão toda, e aí eu paro, raciocino e conto e falo para mim mesma, é essa pessoa. Essa aí é uma questão desse aluno. Eu sei que eu sou autoridade, eu não preciso entrar nessa rinha, né? Ou se é em outra situação, se é numa situação de colegas de trabalho, né? Entre dois professores, se é entre se é o pai com o próprio filho, mas dizer assim, né? Mas pensar, isso daí é a dificuldade dele e não é a minha dificuldade. Então eu não preciso entrar nessa situação, né? E num outro momento, como é um filho, uma filha, e lidar com a dificuldade, né? E ver o que ele precisa para poder resolver a dificuldade, né, Ju? E em sala de aula, como o professor não tem essa relação de pai e filho, né? Ele poder trazer e dizer, olha, eu não vou entrar nesse ringue, porque isso daí não é meu, é o outro, é essa pessoa, é esse aluno. E poder, um passo adiante, além, é começar a refletir que, em termos de comunicação, o que ele pode fazer para, como é que eu posso dizer? Para trazer esse aluno. Acolher o aluno, né, Maria? Acolher. E muitas vezes os alunos precisam de uma palavra que acolhe, e aquilo desmancha aquela resistência, aquela agressividade, ela desmancha com um acolhimento, né? É uma coisa simples. E às vezes é isso, né? É bem simples. Pois é. Ok. Vamos Aí para a gente caminha para o terceiro tipo de comunicação. Para o terceiro tipo de comunicação, né? Que é a transação ulterior. Então, ulterior, porque ela tem um nível que é psicológico, que é não dito, não falado, e um nível social. Vamos lá. O terceiro tipo, chamado ulterior, funciona assim. Pai, adulto, criança, aqui. Pai, adulto, criança, de cá. Aí eu falo assim para Juliana, minha companheira. Juliana, eu tô muito cansada. Uma informação. Não sei se eu consigo. Aqui agora eu vou me botar na cena, porque eu vou precisar fazer um psicodramazinho. Eu não sei se eu vou conseguir terminar os vídeos que eu combinei com você. Aí eu viro pra Ju. Aí a Ju já conhece minha vida, sabe coisas, né, sobre mim, sobre algumas dificuldades e tal. Aí, por quê? No nível social, eu estou dizendo, Juliana, eu estou cansada, que é o estímulo social, e eu não sei se eu consigo terminar os vídeos no prazo. Mas primeiro que eu paro por aí, e aí depois, né? O nível psicológico desse estímulo é a minha expressão facial, corporal ou o tom de voz. Né? Como eu sei que a Ju gosta muito de mim, eu tô aí com uma intenção ulterior, oculta, que eu não falo para ela. Mas que eu sei que como
ela gosta de mim, ela vai ficar preocupada, ela vai tomar alguma providência. Aí ela vira para mim e fala: Nossa, Marília, é mesmo. Pode deixar que eu faço para você. Só que aí ela também finaliza a fala dela com uma expressão assim: Ai, como é difícil, né? Então, o que rola aqui? Quando eu envio essa mensagem aqui, precisa que isso. Eu envio uma mensagem ulterior. Opa, é o contrário. Eu envio uma mensagem ulterior aqui para Juliana, dizendo assim: me salva, faz alguma coisa por mim. Eu não consigo, eu não dou conta. Uhum. Só que eu não falo diretamente isso. Eu deixo implícito. E muitas pessoas chegam a dizer assim, né? Às vezes, nos nossos programas, né, Ju, nos nossos cursos, que é assim: gente, mas é óbvio que é para a pessoa entender que eu tô com problemas. Não é óbvio. Não é óbvio, porque existe um conceito muito importante que provavelmente não, a gente em algum momento vai falar dele aqui, que se chama quadro de referência ou modelos mentais, e que cada um tem o seu. Uhum. E que, inclusive, uma das coisas que nós estamos fazendo neste momento é enviando estímulos para vocês, para ampliar esse quadro de referência, para abrir as informações que tem nos seus modelos mentais e, inclusive, chegar à seguinte conclusão: o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o resto do mundo. E aí tem a minha fala, que eu sempre digo: o óbvio não existe, ele existe só para mim. Não Né? existe, ninguém fala isso. Então, não está implícito. Óbvio, né? Gente, óbvio. Aquilo que está implícito, eu preciso dizer que está implícito na minha fala, né? E aí, a Juliana, que gosta de salvar, que gosta de mim, ela vem e fala assim: não, pode deixar que eu faça os vídeos para você. Então, por que vamos esquecer. Por que é ulterior? Ao invés de eu chegar para a Ju e dizer: Juliana, o negócio é o seguinte: eu tô com muitas coisas, acabei assumindo várias coisas, eu tenho aula amanhã para facilitar na turma de pós-graduação lá da Paula e da Miriam. Tava com a agenda cheia, pacientes com sessões mais difíceis essa semana. Eu não vou conseguir fazer os vídeos, eu quero saber se você pode me ajudar. E eu aceito sugestão. Pode ser você fazer para mim, pode ser a gente adiar esse prazo. Aí eu explicitei, não ficou implícito. Ficou direto, falou. Explicitei isso e enderecei um pedido, uma solicitação de uma necessidade minha. E aí ela pode escolher se ela quer ou não fazer, se ela pode ou não fazer, né? Se ela tem condições ou não de fazer. Né? E ao invés de eu fazer a pessoa fazer o que eu quero ou o que eu preciso, sem pedir diretamente. E aí eu fiquei com uma palavra na cabeça, fica uma conversa desonesta, né, Marília? Sim. Sim. Porque eu não peço o que eu preciso de fato, e eu sei o que eu preciso, eu vou usando de artimanhas, de drama, de vitimização, e convido o outro a ser assim. Então, essa relação, ela já virou um conflito, né? Ela já tem um conflito nela, ela já está difícil, ela está densa. E como a gente entende que se isso se repete,
isso se mantém, se mantendo isso vira uma relação disfuncional, totalmente disfuncional. E olha só, como é que a gente pode olhar para isso à luz dessas questões muito importantes que estão acontecendo, que estão muito evidentes na contemporaneidade, né? O cara canta a mulher e ela não está interessada, né? E ela diz não. Mas ele quer que se mantenha uma comunicação ulterior de que não, ela está dizendo que não quer, mas assim, é porque é charme. Ela está fazendo charme comigo. E vai insistindo, e isso caminha para o que nós chamamos de jogos psicológicos, que são conflitos bem complicados, né? Então, voltando aqui para o nosso. Eu quis só trazer um exemplo mais fora disso daqui, para a gente perceber, compreender que isso está presente em qualquer tipo de comunicação humana. Sim. E aí a gente começa a dizer assim, gente, mas esse mundo está muito chato. A gente tem que falar as coisas com muita clareza. Sim, falar as coisas com muita clareza não é chatice. Eu posso falar disso de uma forma tranquila. Isso. Eu posso inclusive dizer, nossa, Ju, a hora que eu te vi aí comendo esse doce, eu fiquei com a vontade, e aí eu já ia dizer assim, tá gostoso? E provavelmente você faria o quê, Ju, quando eu dissesse isso? Quer também? Né? Aí eu posso dizer, Ju, nossa, esse seu doce tá parecendo tão gostoso. Eu também quero. Você tem mais? Pronto. Sim. Né? E tem uma coisa curiosa nisso, né, Marília? Eu acho que tem uma grande maioria, e eu acho que a gente também viveu isso, da gente aprender que a gente não pode pedir o que a gente precisa, né? Sim. A gente não tem essa permissão. E quando eu falo isso para meus pacientes, tem paciente que me fala, mas o que é isso, né? Que coisa estranha. Mas é verdade, às vezes a gente não tem porque permissão. Aquilo que a gente tem naturalmente é o que é bom. Só que a pessoa não lê mentes, não sabe que eu estou precisando daquilo. Ela não pode adivinhar. Eu preciso dizer, eu preciso pedir. Né? Sim, e não tem nada de errado com isso. Isso é saudável a gente pedir o que a gente precisa, né? De modo algum. E muito daqueles exemplos que eu tinha dado, né? Assim, ai, professor, meu trabalho está atrasado de novo. Aí ele fala, tá bom. Então tá, né? Você sempre atrasa mesmo, né? Que parece um dado, uma informação. Mas a mensagem ulterior é, ai, professor, nunca dou conta, eu sou um imbecil mesmo, né? Eu sou muito ruim. Aí, quando o professor responde da forma, ele fala, é mesmo. É como se ele falasse assim, eu vou fazer, porque você não vai conseguir mesmo. Você não é capaz. Você não é capaz. Isso acontece, pode acontecer muito dentro de casa com os filhos também, né? Acontece demais da conta, como diria lá em Minas, dentro de casa com os filhos, porque né, o filho pede alguma coisa e, na verdade, ele está mandando junto uma mensagem do tipo assim, ai, faz para mim. Ao invés, né, do pai dizer, olha, vamos fazer junto? Ou qual é a sua dificuldade nisso? Para a gente entender o que você está precisando, né? O pai fala assim, ai, tá bom, eu faço, né? Porque tipo assim, você é um idiota mesmo. Você é incapaz mesmo. E aí só proporciona incapacidade para o filho, né? Não promove nele uma relação funcional. E aqui, com a comunicação ulterior, a gente inaugura a terceira regra da comunicação, né? Que é
o final, o resultado, melhor, da comunicação humana é muito mais definido pelo conteúdo psicológico não dito e ulterior do que pelo conteúdo social. Uhum. Que é como uma máquina que está mandando uma informação. Então, na minha infância, a gente tinha aqueles rádios a pilha, né, que regulava a frequência da estação que você queria ouvir, né? E não raro, a gente, né, porque eu estava na fazenda, eu morava na fazenda, eu fui uma criança que nasceu na fazenda, tinha uma dificuldade aí do sinal, digamos assim, chegar e tal, e começava a aparecer aquele barulho, né? No rádio. Que era Ruídos, bem. né? O ruído. Ruído. E aí, o que era mais forte nessa situação? Era a informação que estava sendo enviada pelas ondas de rádio ou o ruído? A gente ouvia muito mais o ruído. E é a partir dessa perspectiva que o autor, né, traz isso, de que, assim, no geral, na nossa comunicação, dos nossos relacionamentos, isso está bastante presente. Né? Que é aquilo que talvez eu não saiba dizer direito e tal, e que fica mal dito, não dito, isso está dizendo muito mais sobre a qualidade da nossa comunicação, a qualidade do nosso relacionamento, né, do que as palavras que estão ali apresentadas. Uhum. Né? Uhum. Ju, você quer acrescentar alguma coisa antes de eu passar para o fechamento aqui, para o encerramento? Não. Estou aqui, estou acompanhando. Aí, neste momento, eu vou fazer uma provocação. Né? Qual será desses 3 tipos de comunicação é o melhor? É o mais eficiente, né? É o mais importante. Será que tem um que é mais importante? Né? Qual a importância da gente falar disso, deste conceito, aqui nesses encontros da gente, né? Por que compreender isso, e que a gente deu a dica no comecinho, vai te ajudar a melhorar, a evoluir, a transformar, a fazer mudanças no nosso jeito de se relacionar, né? Uhum. Então, a importância é compreendendo a estrutura que nós temos aqui, que foi o tema semana passada, eu compreendo que a outra pessoa também tem uma estrutura, e como que nós dois funcionamos no mundo, a partir desse modus operandi, né, a gente se comunica. E aí nós podemos observar que estímulos eu estou enviando para o meu aluno nas interações das aulas, que estímulos eu estou enviando para o meu filho, para a minha filha, que estímulos eles estão me enviando. E se eu tenho essa compreensão, como que eu posso responder? Isso. E na medida, e isso tem uma importância assim cirúrgica na possibilidade de transformação pessoal. Verdade, né? Total. E aí a gente traz à tona, né, aqui nesse momento, os aliados da boa comunicação. Isso. Que a gente falava lá no início, que é o nosso título, né, desse encontro. Que é o autoconhecimento. Então, na medida que a gente se conhece, a gente pode entender o outro também, né? Sim. É o cuidar-se
Com o autoconhecimento, eu me entendo, eu entendo a outra pessoa e eu posso promover um autocuidado justamente fazendo o que a Ju falou. Eu posso pedir aquilo que eu preciso. Eu Sim, posso comunicar a minha necessidade genuína e fazer o pedido específico, né, daquilo que eu preciso. E aí vocês, pais e professores, mães e professoras, né, vocês podem atuar no sentido de estimular esses jovens e adolescentes a pedir o que eles precisam sim. e contratar, né? Que a gente já falou de contrato, mas eu acho que a gente vai precisar falar mais um pouco de novo. Contratar é combinar, estabelecer combinados de como nós vamos fazer as coisas. Sim. Então, pensando inclusive nas 3 regras da comunicação, é assim: utilize as comunicações complementares para obter informações, para falar sobre temas importantes, trocar ideias e tal, desde que elas estejam num domínio saudável e produtivo. E Uhum. não naquele domínio lá de salvação e de perseguição. Sim. Utilize as comunicações cruzadas para interromper comunicações complementares, doentias, tóxicas ou disfuncionais, que é do tipo, eu tô lá falando, a pessoa me pede uma informação objetiva e eu começo a escrotizar em cima da pessoa. O aluno me pede uma informação, ao invés de eu dar a informação ou de eu dizer para ele que, sei lá, questionar o que está acontecendo, que aquela informação foi falada há tantos minutos e ele não registrou, ele não ouviu, né? O professor pega e diz assim: por que você não presta atenção? Se você tivesse prestado atenção, você sabia o que eu tinha falado. Não Então, tinha me perguntado. não tinha perguntado, né? É, aí o aluno, né, vai e fala: pô, professor, né? Não precisa responder, dar resposta idiota desse jeito. Mas pergunta idiota a gente responde com resposta idiota. Não merece o meu esforço. E aí vai. Então, Uhum. ao invés dessas comunicações cruzadas, utilizarmos as comunicações cruzadas para combater ou para intervir na comunicação Disfuncional. complementar que está disfuncional, que é assim, salvando, perseguindo, essas coisas, né? E, e também as comunicações ulteriores que estão me mantendo na dependência, na vitimização, na perseguição, que significa, ao invés de eu dizer o que eu quero, eu forço o outro a fazer aquilo que eu preciso, sem eu precisar assumir a responsabilidade de dizer que é aquilo que eu quero. Uhum. Né? E a comunicação ulterior, ela está presente na sedução. E a sedução, ela não é necessariamente algo disfuncional e ruim, inadequado, desde que eu esteja consciente de que o meu objetivo é esse. Então, assim, se eu sei que eu tenho que resolver algo ali na coordenação, e eu já sei que a coordenadora X lá, ela gosta de ser bem tratada, mas assim, eu não estou falando no nível do respeito que todo ser humano precisa. Né? Então eu chego sorridente, eu chego com a conversa amena. Isso não deixa de ser uma sedução.
Só que eu estou consciente de que eu estou introduzindo uma conversa porque eu tenho um assunto difícil para falar e tararau. E isso é um cuidado com o outro, né? E De esse ser é um mais cuidado com o cuidadoso. outro, Uhum. né? É Eu brinco às vezes, né, que assim, eu sou facinha, né? Às vezes, agora, né, tem anos, 1 ano e meio, que eu não vivo essas experiências, mas assim, eu entro em uma loja, em alguma coisa, se o vendedor falar 2 ou 3 palavras agradáveis para mim, pronto, já me conquistou. Sim. E essa é uma estratégia saudável de um vendedor, que é diferente de enganar o Sim, cliente, para tarará. passear, isso é Né? verdade. Então, a sedução também está presente, a comunicação ulterior, na paquera, ali naquele rodeio que se faz. Que também, gente, não é assim, ai, esse mundo ficou chato. Agora eu vou ter que virar para a mulher e dizer assim: posso te fazer um convite? E aí ela fala: ah, sim, pode, porque eu estou te dando consentimento. A coisa não é essa. A coisa é, eu faço a comunicação com a sedução, e se a pessoa responde de uma forma contrária, eu costumo brincar, eu vou enfiar a viola no saco e cantar em outra freguesia. Sim. Quando eu estou consciente de que eu estou gostando daquele papo, daquela conversa, é claro que eu vou manter naquele nível, mas eu estou consciente e eu tô presente no que Isso. está acontecendo, e depois eu não vou passar pela situação desagradável de ter tido um desfecho também desconfortável, né? Então, assim, sim, a gente usa a transação, a comunicação ulterior para alguns objetivos. Agora, eu preciso estar consciente se eu estou extorquindo ou explorando a outra pessoa, né? Se eu estou fazendo a pessoa fazer o que eu quero e ela, de fato, se eu pedisse, se eu falasse diretamente, poderia ser que ela dissesse: não, passo, não vou fazer, né? Então, o terceiro aliado da comunicação é a ação por meio da prática. Então, Sim. uma observação para tomar consciência, né? E aí partir para a ação. E a ação, ela acontece Sim. fazendo, repetindo, até que chega um ponto que o músculo, eu costumo dizer, já está fortalecido e eu não preciso mais pensar para Isso. poder fazer, né? A gente se depara com esse ensinamento e assim, a gente vai ficando com água na boca, né? Assim, de novo, retomando lá, quando há mais de 20 anos eu ouvi isso tudo, eu falei, gente, mas espera aí. E isso é uma coisa que a gente tinha falado no outro encontro, Maria. Não tem mais como a gente não pensar sobre isso. E é isso que a gente coloca para vocês, porque isso é transformador. A gente passa isso, a gente vive isso, eu, Marília, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto amiga, enquanto pessoa, a gente vive isso de verdade. Isso transformou nesse nível mesmo. Por isso que a gente fala da ação, da praticidade, a gente não pensa, mas claro que a gente estuda muito isso, a gente agora ainda mais, né, nesses encontros principalmente, e a gente vai reforçando, enfim, eu acho que é sempre melhorando, sempre aprimorando. Então, isso é vivenciado, a gente vive isso de fato. Ela não é só uma teoria, né? Que isso é muito grande, isso é muito transformador. Transformador, né? Outro dia eu estava, sexta passada, eu estava trabalhando com a turma de pós-graduação com a disciplina de ética, né?
Foi o início, amanhã vai ser o fechamento desse conteúdo. Aí as pessoas se apresentando para mim e tal, aí elas dizendo assim, nossa, eu me encantei com a análise transacional, quando eu fiz o workshop de AT, o 101, não sei o quê, e tal, e nossa, é maravilhoso, eu me apaixonei, aí eu vim fazer a formação. Aí eu parei e brinquei com elas, falei assim, gente, a AT tem esse poder de sedução sobre nós. Quando a gente toma conhecimento e que a gente experimenta, que a gente passa por nós, né? A gente se apaixona. É simples assim. É simples assim. O processo é a primeira vista, amor à primeira vista, né, Marília? Sim. Ju, bom demais. Com você aí, para você. Então, olha, eu acho que maravilhoso, né? É isso mesmo, esses aliados aí que a gente mostrou para vocês da comunicação e assim, como isso é importante nas nossas relações, né? De transformação dentro de casa com os filhos, na sala de aula com os alunos. Então, isso que a gente queria e trouxe para vocês com muita alegria, assim. Eu acho que esse tema é tão bom, é tão grande, enfim. E é isso, então a gente deixa, e o desafio que a gente lança de novo, né, Marília? Eu acho que, até para esse próximo encontro que a gente vai ter semana que vem, de como que a gente pode agora se olhar assim, né? Como a gente pode cuidar da gente assim? Como a gente pode entender as partes do nosso ego que vai ensinar, que vai cuidar, que vai informar, que vai desejar, e aí se alinhar com o outro, né? Isso que você estava falando aí no decorrer desse encontro. Então, a gente lança esse desafio aí para vocês até o próximo encontro. E até breve, né, Marília? Até o próximo encontro semana que vem. Teremos mais aí. E é muito provável que no próximo encontro a gente vai dizer: nossa, esse tema é maravilhoso, ele é muito importante. Tudo é, né? A gente acha tudo bom. E é claro que a gente vai dizer isso. Então tá, querida, obrigada, viu? Tá Nossa, bom, aprendendo mais com você sempre. E obrigada para quem ficou com a gente e vai ficar, a gente vai deixar aí disponível para as pessoas durante a semana, né? No nosso canal. E até semana que vem. Querida, beijo. Até lá, viu? E beijo para todos. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau.